Alô, você amigo que se liga na rádio podcast Vida do Boleiro. Estamos aqui os três criadores, eu, Alex Silva, Renan e o Vitor Oliveira, para falar para vocês sobre o resumo semanal do esporte, do futebol, em todo o mundo, na UEFA Champions League, na Libertadores e também no Campeonato Paulista. Como sempre, a gente já começou na última edição falando de Champions League e hoje vamos falar dela de novo, do torneio mais charmoso do mundo. E com vocês, o Renan Rossi. Fala aí, Renan, quais foram os resultados da UEFA Champions League dessa semana? Olá, Alex, trago os resultados das oitavas de final da Champions, os classificados e os jogos que foram bem disputados. Classificado a Juventus, venceu no primeiro jogo por 3-0 o Celtic e depois venceu por 2-0 de novo o Celtic. O PSG venceu o Valência por 2-1 e o segundo jogo foi 1-1, classificado PSG. O Borussia, classificado, venceu por 3-0 o segundo jogo e o primeiro jogo foi 2-2 contra o Shakhtar Donetsk. O Real Madrid foi 1-1 contra o Manchester e depois venceu por 2-1, classificado Real Madrid. O Málaga perdeu o primeiro jogo para o Porto, mas conseguiu vencer e se classificou por 2-0 no segundo jogo. O Bayern 3-1 contra o Arsenal e depois perdeu, porém classificou. Bayern classificado. Galatasaray empatou com o Schalke 04 em 1-1 e depois venceu por 2-2 com o Shakhtar. Milan 2-0 e depois Barcelona numa incrível virada por 4-0 no agregado. Barcelona classificado. E você já tem os próximos jogos da próxima fase, Renan? Tem sim. O sorteio foi feito na semana passada e as chaves ficaram Málaga contra o Borussia, Real Madrid e Galatasaray, PSG e Barcelona e Bayern e Juventus. O vencedor do primeiro confronto contra o vencedor do segundo, o vencedor do terceiro contra o vencedor do quarto. Tem aqui também o Vitor Oliveira, vai falar com a gente. Vitor, o que você acha desses primeiros jogos das oitavas de final, as eliminatórias? Alguma surpresa para você dentre os classificados, Vitor? Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Renan. Mais uma vez feliz de estar aqui com vocês. Em relação à Champions League, me parece que tivemos sim algumas surpresas, né? O Málaga, por exemplo, foi uma. A equipe nunca havia chegado nessa fase da Champions League e surpreendeu batendo o Porto por 2-0 no jogo de volta. Ô Vitor, o Galatasaray também pode ser considerado aí como uma surpresa nessa fase da Champions League? Bem, sim, o Galatasaray também teve uma surpresa, mas também não enfrentou um adversário tão forte, né? O Schalke não é um time de tanta tradição na Champions League, mas sim, é uma surpresa e um time que pode atrapalhar aí os favoritos, com toda certeza. Agora, considerando as chaves, que a gente tem Málaga e Borussia, quem passar pega Real Madrid e Galatasaray. Do outro lado, PSG e Barcelona, quem passar pega Bayern e Juventus. Qual você acha que seriam os prováveis confrontos na semifinal dessa UEFA Champions League? Se a gente fosse levar em conta o óbvio, né, o Málaga perderia para o Borussia e enfrentaria o Real Madrid, enquanto o Bayern provavelmente passaria pela Juventus e Barcelona e PSG é um jogo parelho, difícil de saber. De qualquer forma, é difícil de prever qual vai ser a semifinal nesse momento. Você tem uma aposta também, Renan, para falar aí pra gente? Então, acredito que o Borussia passe pelo Málaga e enfrenta o Real Madrid nos vencedores da primeira e do segundo confronto. O PSG vai ter uma pedreira pela frente, né, o Barcelona, mas acredito que o Barcelona passe sim. Vai ser difícil o jogo, mas acho que o Barça passa. E o Bayern vence fácil da Juventus. Então, para vocês é Borussia e Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique nas semifinais dessa Champions League temporada 2012-2013? Isso aí. Provavelmente. Tá certo, então. Então, a gente já falou de UEFA Champions League, agora o nosso assunto é Libertadores, o torneio mais importante das Américas, aqui na nossa rádio podcast. Vamos falar dos grupos dos times brasileiros. O Palmeiras não jogou essa semana, vai jogar agora dia 2 contra o Tigre no Pacaembu. Porém, já teve jogo por essa rodada. O Sporting Cristal empatou com o Libertad por 1-1 na rodada e o grupo ficou assim, o grupo 2 da Libertadores. O Libertad é líder com 8 pontos, o Sporting Cristal em segundo com 5 e o Palmeiras e o Tigre vêm empatados com 3 pontos cada um no terceiro lugar do grupo. Alguma surpresa para vocês nesse grupo aí, no grupo 2 da Libertadores? Acredito que não. Acredito que o Palmeiras não tem time para disputar uma Libertadores, com todo respeito ao clube, claro. E acho que vai ter que lutar muito. Se passar, vai ser na garra mesmo e não na técnica, viu? Tá certo. E para você, Renan, tá bem parelho aí esse grupo? Você acha que é isso mesmo que vai acabar acontecendo? O Palmeiras ficando eliminado também? E no grupo do Palmeiras, o Libertad
sem discussão nenhuma, uma ótima campanha. Pena o time brasileiro ficar de fora, né, na primeira rodada, mas acredito que é realidade, isso que vai acontecer. Palmeiras fora, Sporting classificado. O Sporting e o Libertad. Tá certo, então. Vamos para o grupo 3, o grupo do São Paulo e do Atlético Mineiro. O Atlético lidera o grupo com 12 pontos, com incríveis 4 vitórias. O Atlético Mineiro, uma ótima campanha. O São Paulo vem em segundo, empatado com o Arsenal de Sarandi com 4 pontos e o The Strongest 3 pontos. Tá complicada a situação do São Paulo, hein, gente? Pois é, o São Paulo se complicou com essa derrota, né? Além de recolocar um time na briga pela vaga, acabou ainda perdendo alguns pontos para um torneio de tiro curto, né? Afinal, são só 5 jogos na fase de grupos, perder pontos é uma coisa inaceitável. Além disso, ainda instalou meio que uma crise dentro do clube, né? E isso pode comprometer bastante a campanha do time na Libertadores da América. Agora, o que é de surpreender é a campanha do Atlético Mineiro, né, Renan? Ninguém esperava. Aliás, todo mundo esperava o Atlético classificado, mas não de uma forma tão rápida, jogando tão bem, né? O Atlético veio forte, desde o ano passado vem forte no Campeonato Brasileiro e indiscutível também a atuação na Libertadores do Clube Mineiro. Grupo 3 indefinido, São Paulo, Arsenal e The Strongest, mas tem muita água pra rolar. Tá certo, o São Paulo só depende dele mesmo. Pra quem ainda não sabe, o São Paulo, se vencer seus dois próximos jogos, passa também junto com o Atlético Mineiro. E aí fica a pergunta pra vocês, se vocês acham que ainda dá pro São Paulo ou tá muito difícil, o Tricolor pode ficar de fora? Tem a possibilidade de ficar de fora, sim, mas acredito que o São Paulo tem força pra passar, sim. O São Paulo tá numa fase difícil, precisa vencer os seus 2 próximos jogos pra se classificar, mas mesmo assim, independentemente, só depende dele pra passar. Você, Vitor, acredita que o São Paulo tem time para conseguir avançar até as oitavas de final da Libertadores? Tem time, sim, mas o grande problema é que agora restam poucas rodadas e um dos adversários dele é o Atlético Mineiro, que é a grande sensação do grupo e o time mais forte do grupo, aparentemente. Então é melhor se cuidar, é melhor o time colocar a cabeça no lugar e jogar bola. E você, Renan, você acha que o São Paulo também consegue passar por essa fase da Libertadores, avançar até as oitavas? Então como você já disse, né, o São Paulo é um clube de tradição na Libertadores e não pode deixar uma pequena crise abalar um clube desse tamanho. O Arsenal vem forte, mas acho que não chega aos pés do São Paulo. Tá certo, então esse é o grupo 3 da Libertadores. Agora vamos falar do grupo 5, o grupo do Corinthians. O Tijuana lidera com 9 pontos, o Corinthians vem logo atrás com 7, o San José com 4 e o Milionários, lanterninha do grupo, apenas com 3 pontos. Vitor, o que você acha desse grupo aí? O Corinthians vai conseguir passar sem maiores sustos? Acredito que sim, né? Afinal, ele já bateu o time que está na liderança, os outros times não são nada assustadores, são times sem muita expressão e sem muito time também. Acredito que o Corinthians passe sem maiores problemas. Tá certo. E você, Renan, você acha que o Corinthians ainda consegue, quem sabe, passar o Tijuana ou vai se classificar em segundo mesmo e fica por isso aí? Já era esperado o Corinthians classificar em primeiro, né? Mas o Tijuana veio surpreendendo aí, fez 9 pontos em 4 jogos. Mas o Corinthians classifica sim, tem um grande time, um grande elenco montado. E eu acho que os 2 classificados são Tijuana e Corinthians. Tá certo, esse é o grupo 5 da Libertadores. Agora vamos ao último grupo, grupo 8, que temos 2 brasileiros lá, o Fluminense e o Grêmio. O Fluminense lidera com 7 pontos. O Grêmio vem logo atrás com 6, empatado com o Caracas em terceiro. E o Huachipato do Chile fica com 4 pontos. Esse grupo aí, depois da derrota do Grêmio pro Caracas, deu uma certa embolada. E os 2 times, o Grêmio vai ter que brigar para conseguir a classificação. O que vocês acham aí do grupo 8, Vitor? Pois bem, né? É o grupo que está mais embolado, juntamente com o do São Paulo, né? Essa derrota do Grêmio, como você disse, realmente embolou tudo. Mas acredito que os 2 brasileiros venham a passar, são os 2 mais fortes do grupo. O Caracas pode sim dar um susto nos 2, mas acredito que no final das contas os 2 vão acabar passando, tanto o Grêmio quanto o Fluminense. Tá certo, o próximo jogo das 2 equipes, elas se enfrentam. O Grêmio enfrenta o Fluminense na Arena do Grêmio lá em Porto Alegre, e quem vencer fica com a liderança do grupo. E aí, Renan, o que você acha? Quem vai assumir a liderança nessa próxima rodada, na 5ª rodada do grupo 8 da Libertadores? Pra mim, o atual campeão brasileiro já tem que se garantir. Vencer o Grêmio e ficar tranquilo na Libertadores. O Grêmio que montou um baita elenco pra temporada e não tá conseguindo encaixar esse elenco na Libertadores.
Caracas e Grêmio, uma grande briga aí, e acredito que o Grêmio sai melhor na briga. Você acha então também que Fluminense e Grêmio passam nesse grupo? Exato. Tá certo, então. Esses são os brasileiros na Libertadores. E agora vamos falar dos times de São Paulo, primeiramente falando do Campeonato Paulista. Vamos à classificação. O Santos lidera provisoriamente o campeonato com 24 pontos. O São Paulo vem em segundo com 23, seguido de Ponte Preta também com 23. O Botafogo de Ribeirão Preto vem em quarto com 21, seguido de Corinthians também com 21 pontos. O Mojimirim em sexto vem com 20, Palmeiras em sétimo com 20 e o Linense também em oitavo com 20 pontos. O Bragantino vem em nono com 17, a Penapolense em décimo com 16 pontos, São Bernardo em 11º com 15, Oeste 12º com 14, Paulista em 13º com 13, Ituano 14º também com 13 pontos, o Mirassol ocupa a 15ª posição com 12 e o 15 de Piracicaba a 16ª posição com 10. Na zona da degola para cair para a Série A2 temos o Atlético Sorocaba com 9 pontos, o Guarani também com 9 pontos, a União Barbarense em 19º colocado com 6 e o São Caetano ali na lanterninha apenas com 5 pontos. Desses times do interior, gente, qual é a surpresa para vocês aí nesse Campeonato Paulista, Vitor? Primeiramente, o destaque negativo, né? O time do São Caetano, um time que chegou a ser vice-campeão brasileiro em último, com esse tanto de pontos, chega a ser humilhante, né? Mas agora os times como o Penapolense está saindo bem, a Ponte Preta, todos esses times vêm saindo legal no campeonato e acredito que vão chegar aí entre os 8 primeiros e vão dar trabalho, pode ter certeza que, como sempre, vão acabar tirando um grande. Isso já é meio que tradição no Campeonato Paulista, né? Inclusive o Linense, que está em oitavo com 20 pontos, fazendo uma grande campanha, o time do interior de São Paulo. E para você, Renan, dessa classificação aí, te surpreende algum time numa determinada posição do Paulista? Para mim, o que mais surpreendeu foi o Botafogo de São Paulo, 21 pontos em 11 jogos, é o quarto colocado. E eu esperava mais do Bragantino, que está em nono agora, fora da classificação, mas ainda acredito que ele consiga entrar no G8 e fazer uma bela campanha na próxima fase. Tá certo, então. Bom, essa é a classificação do Paulista. Temos os jogos na sexta-feira, o Ituano bateu o 15 de Piracicaba por 2-1 e o Linense venceu o Mojimirim por 3-2. Ontem, o Santos venceu o Guarani por 2-1 na Vila Belmiro. O São Bernardo aplicou uma virada no time do Mirassol e venceu por 4-3. O Bragantino venceu a Penapolense por 3-2 e o Corinthians bateu a União Barbarense por 3-0, jogo que a gente vai falar já já. Hoje temos São Caetano e Palmeiras, São Paulo e Oeste, Ponte Preta e Atlético Sorocaba, Paulista e Botafogo. Esse é o Campeonato Paulista. Agora vamos aos destaques dos 4 grandes aqui do estado de São Paulo. Primeiramente, falando com o Santos. O Santos ontem sofreu, mas venceu o Guarani. É isso mesmo, Renan? A equipe santista teve dificuldade em casa mas conseguiu vencer o Guarani por 2-1. Os gols foram de André e Monteiro para o Peixe e o gol de Thiago para o Guarani. A equipe do Guarani sufocou a equipe santista na etapa final e quase arrancou um empate no finalzinho. Com a vitória, o Santos agora é o líder do Paulistão com 24 pontos. Tá certo, o Santos com uma certa dificuldade para bater o Guarani, mas conseguiu passar e por enquanto é provisoriamente o líder, desde que o São Paulo não vença o seu compromisso hoje. E também teve muita pressão em cima do Neymar devido ao atraso dele, e o Muricy se irritou com isso, é isso mesmo, Renan? Isso, o Neymar envolvido como sempre em muita polêmica, e em questão da má fase do Neymar, o Muricy ficou irritado, né, e pediu para largarem a pressão sobre o Neymar, que ele continua sendo um bom jogador. E nessa sexta-feira ele teve um atraso, mas foi por causa da sua renovação de contrato. O comentário do técnico foi que estão enchendo o saco dele, defendendo o Neymar. Tá certo, você falou da renovação de contrato, foi o que a gente viu durante a semana, que o pai do Neymar vai se reunir com a diretoria do Santos para renovar o contrato do Neymar até 2016. Aí o que eu pergunto para você, Vitor, é o seguinte: você acha que pro Santos é benéfico realmente o Neymar ficar até 2016 no time? Bom, benéfico em parte sim, né? É sempre bom ter um jogador do nível do Neymar aqui no Brasil, né? Valoriza o nosso futebol e tudo mais. Mas em questão financeira não, né? Afinal, o Santos no Brasil tem uma dívida enorme, precisa montar um elenco mais forte e o dinheiro que entraria com o Neymar seria aí esse caixa, né? E tem uma outra questão. Só rapidinho falando, Vitor, é o seguinte: o contrato do Neymar vence em 2014.
Se por acaso o Santos não correr atrás para renovar e também não vender ele pode sair de graça já no começo do ano que vem assinando um pré-contrato e o Santos ficaria, digamos, chupando o dedo enquanto poderia ganhar mais de 100 milhões. Por isso a pergunta se é benéfico realmente o Santos tentar ficar segurando o Neymar. Então, é necessário renovar, sim, né? Afinal, a multa rescisória do Neymar é a maior dos jogadores do Santos, né? Mas, quanto a futebol, é complicado de dizer, né? Talvez sim, talvez não. Acaba sendo o melhor jogador do time, seria uma grande perda também pro Santos, né? Sim, né? Só você comparar o rendimento do time do Santos com o Neymar e sem o Neymar que você vai ver que ele é sim o principal jogador da equipe. Tá certo, então. O São Paulo acabou sendo derrotado pelo Arsenal de Sarandi lá na Argentina e se complicou na Libertadores. É isso mesmo, Renan? Isso aí, a equipe São Paulina foi derrotada por 2-1 pela equipe do Arsenal de Sarandi na Argentina. O gol marcado pelo Aloísio da parte tricolor e o Ortiz marcou 2 vezes para o Arsenal. Com isso, o São Paulo se complicou na Libertadores e vai ter que correr atrás do prejuízo. Além disso, temos também o fato do Ney Franco estar balançando no cargo. O que você acha, Vitor? Você acha que seria a decisão mais acertada demitir o Ney Franco agora e continuar em busca de um técnico no meio da temporada, ou você manteria o Ney Franco no São Paulo? Acho que eu manteria, né? Ele já está jogadores na mão. Aparentemente, os jogadores do São Paulo não estão tentando derrubar ele. Realmente é uma fase mesmo. Então acho que é necessário manter ele agora, porque trocar agora seria perigoso. Até o outro treinador se adaptar à equipe poderia ocasionar uma eliminação na Libertadores. Tá certo, então. Bom, o São Paulo vai enfrentar o Oeste hoje para tentar espantar a crise no Campeonato Paulista. É isso mesmo, Renan? É isso aí. Hoje às 4 horas o São Paulo enfrenta o Oeste com a volta da suspensão do Luiz Fabiano. E o São Paulo vem praticamente inteiro para essa partida. Com o Rogério Ceni e Lucas Farias, Rafael Tolói, Edson Silva e Carleto. Rodrigo Caio, Wellington, Fabrício, Paulo Henrique Ganso e Canhete. O Alisson e Luiz Fabiano. Dá pra acreditar na vitória do São Paulo hoje, Vitão? Com certeza, né? A equipe do São Paulo é bem melhor que o Oeste, nem se comenta isso. Claro que sempre futebol, né? Cada jogo é uma história, mas acho que o São Paulo passa sem problema pelo Oeste. Tá certo, então. Agora vamos falar das notícias do Verdão. O Palmeiras, em partida válida pela 10ª rodada do Paulista, o Palmeiras conseguiu bater o Paulista de Jundiaí. É isso mesmo, Vitor? Isso aí, o Palmeiras bateu o Paulista por 2-1, gol de Drauzio contra e de Vinícius. O centroavante do Palmeiras conseguiu deixar o seu. A equipe do Palmeiras agora se firma no Campeonato Paulista com 18 pontos e hoje, inclusive, joga, né? Quem sabe a equipe não avance mais na tabela. Exatamente, você falou que o Palmeiras joga e ele enfrenta o São Caetano fora de casa, lá no Anacleto Campanella, é isso mesmo, Vitor? Exatamente, a equipe busca avançar na tabela, enquanto o São Caetano busca sair da zona da degola, é o último colocado da tabela. E já falando desse jogo, a gente já vê aqui que o Valdívia vai ser desfalque. O que aconteceu com o Valdívia, Vitão? Pois é, né? Mais uma vez o Valdívia vai desfalcar o Palmeiras. Parece que tá virando rotina nos últimos tempos o Mago se machucar, né? Dessa vez foi uma lesão na perna direita que vai tirar ele do próximo jogo, né? Na verdade é por um mês mesmo. Vai tirar ele por 30 dias, o jogador vai desfalcar a equipe do Palmeiras. Tá certo, então. Bom, Renan, o que você acha? O Valdívia vai ser uma falta muito grande para a equipe do Palmeiras nesse mês aí de jogos? Com certeza. O Valdívia é assim, né? Sempre quando tá jogando bem aparece um problema. Tava numa sequência boa de jogos, jogou bem contra o São Paulo no último clássico, mas infelizmente essa lesão na perna direita aí vai deixar ele mais um mês fora. Tá certo, então. Agora vamos falar do time do povo, o Timão, o Corinthians. Nessa última quarta-feira, o time do povo, o Corinthians, bateu o Tijuana pela Libertadores, é isso mesmo? Isso aí, o Corinthians venceu o Tijuana no Pacaembu por 3-0, vingou a derrota na semana retrasada no gramado sintético. Os gols foram marcados por Guerreiro, Alexandre Pato e Paulinho. Pelo que a gente viu, o Corinthians fez uma boa exibição, conseguiu vencer com autoridade, né, Vitor? Jogou muito bem pra cima do Tijuana. Isso aí, nem lembrou aquele futebol apático do jogo no gramado sintético, foi muito melhor. E a equipe saiu com a vitória fácil no jogo. Tá certo, sem contar que principalmente contou com o apoio da torcida nesse jogo, né, lá no Pacaembu. Foi liberada a entrada da torcida do Corinthians nesse jogo da Libertadores, conseguiu vencer e venceu bem o Tijuana. E o Corinthians não venceu só o Tijuana, não. Ontem também bateu a União Barbarense, não é, Vitor? Isso aí, o Corinthians venceu ontem a União Barbarense
É claro, a gente não esperava que fosse um jogo difícil. A equipe venceu com um ataque reserva por 3-0 de novo. Douglas, Renato Augusto e Jorge Henrique marcaram os gols do Timão. Tá certo, então o Corinthians